Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um neste dia 11 de janeiro de 2018. Que as bênçãos espirituais Deus possa derramar na vida de cada um. Amém? Hoje eu queria trazer mais uma lição importante da parte da palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração para me estar passando. Então, o ensinamento que irei passar hoje para os irmãos é trazer 6 lições que a Bíblia nos ensina sobre a questão do perdão. Vou trazer 6 versículos, 6 lições da palavra de Deus que a Bíblia ensina sobre o perdão. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o perdão é muito importante para a nossa vida. Porque se nós não perdoarmos, se nós não pedimos o perdão, nós não alcançaremos a coroa de glória. E todos nós sabemos que o acusador, que é chamado Satanás, está doidinho e ele fica alegre quando não vê a gente perdoando, porque nós estamos guardando a mágoa. E ele sabe que se a gente não perdoar e nem pedir perdão, no dia do juízo final, ele vai chegar acusando você. E se você não perdoou ou deixou de perdoar, e aí como é que vai ser? Você vai ser condenado e logo jogado no fogo do inferno, irmãos. Então é muito importante o perdão. O primeiro versículo que eu irei trazer no livro de Efésios. Abra a tua Bíblia aí. Peço que os irmãos sempre peguem a Bíblia quando for meditar junto comigo, viu? Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui, quando Paulo escreveu para os Efésios, ele mandou o quê? Nós devemos ser misericordiosos, como Deus também é para conosco. Então a primeira lição é que Deus perdoa. Então se Deus perdoa, quem somos nós também para não perdoar, meus irmãos? Então Deus está mandando isso. Perdoa os irmãos, assim como também Deus vos perdoa em Cristo. Porque Deus perdoou nós por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz falou: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, primeira coisa é que Deus perdoa. Não importa quantos pecados você cometeu, não importa nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. A única coisa que não perdoa é o blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então quando você perdoa, você está imitando a Jesus Cristo. Amém? O segundo versículo está no livro de Salmos. Glória a Deus, livro de Salmos capítulo 32. Salmos 32, versículo 1, meus irmãos. É gostoso esse ensinamento porque nós aumentamos mais e mais nosso conhecimento com Deus. 32, capítulo 1, olha o que fala a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então nosso Senhor Jesus está dizendo o que, meus irmãos? Bem-aventurado cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então Deus está dizendo o quê? Como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoada e seus pecados apagados. Pecado coberto não é se escondendo, não. Deus está falando na palavra dele que esse pecado coberto é os pecados apagados. Entendeu? Como você é bom, não há nada melhor do que você sentir perdoado. É a melhor coisa do mundo você perdoar e sentir sendo perdoado. Assim. Perdão traz a libertação, porque tira o peso da pessoa. O perdão traz a libertação para a alma da pessoa e livra a pessoa de toda a culpa. Hein? O terceiro versículo está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro 4, versículo 8. Oh Deus querido, todo-poderoso, adorar é o que sei. 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eita, glória a Deus todo-poderoso, labassurianda, labasté. Que palavra forte, meu Deus. Deus está mandando o que aí, meus irmãos? Sobretudo,
tende ardente amor. Então Deus está falando o quê? Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa os pecados. Então, quem ama, perdoa. E se você perdoa quem ama, porque o amor, meus irmãos, Jesus Cristo é incondicional. Jesus não tem condição, não precisa de condição para Ele nos amar. Ele ama a todos. Ele só não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Quem anda no pecado, Ele ama, mas Ele não ama o pecado que você pratica. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Tende ardente amor uns para com os outros, que aí vai vir o perdão. Amém? O quarto versículo está no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, glória a Deus, versículo 47. Lucas 7, versículo 47. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, meus irmãos, aí está falando sobre a parábola. Quando Jesus entrou na casa daquele fariseu, veio uma pecadora e ungiu os pés de Jesus. Então, quando Jesus viu isso, Jesus sentiu muito no coração. E o que ele falou, meus irmãos? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Por que ele está falando porque muito amou? Porque aquela pecadora se humilhou, meus irmãos, amou a Jesus Cristo. Amém? Mas aí Jesus diz: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, quem é perdoado, ama. Isso é uma palavra maravilhosa, meus irmãos. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, tipo, eu estou pedindo perdão, mas eu estou pedindo perdão para um amigo meu que eu cometi alguma coisa errada, fiz perdão para ele. Aí ele vai me perdoar. Então, quando eu estou entendendo que ele está me perdoando, mesmo sem merecer, vai amar quem ele ofereceu perdão. Ele vai me amar. Então, quem é perdoado, ama. Então, aquela mulher pecadora que ungiu os pecados, que ungiu os pés de Jesus, glória a Deus, ela foi perdoada e ela amou muito, porque sentiu perdão. Amém? Vamos para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? 70 vezes 7. Por que, meus irmãos? Você vai perdoar? Quando é 70 vezes 7 é 490 vezes. Mas o perdão não acaba não, meus irmãos. O seu também não deve acabar. Então, Jesus está querendo dizer o que com essa palavra 70 vezes 7? Que o perdão não tem limites, você tem que perdoar as pessoas. Amém? O perdão não tem limites. Então você vai perder a conta muitos antes de chegar a 490. Deus é tremendo, meus irmãos. Olha o que Deus é uma sabedoria tão tremenda. Eu amo meu Jesus, irmãos. Eu creio que você também ama. Deus é tremendo. Deus é uma sabedoria tão ótima que Ele lança. Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Não é 490 vezes então, né, Senhor? Então passou de 400, chegou a 491, já estou condenado. Não, Jesus não está falando isso, meus irmãos. Jesus é tão sábio que Ele falou isso
Porque quem é que vai ficar contando até chegar a 490 vezes, meus irmãos? Quem somos nós para contar? Antes, nós vamos perder a conta antes de chegar aos 490. Então, perdão não tem limites. É muita alegria. Eu estou regozijando de alegria porque o perdão é importante, irmão. O amor é importante. E Jesus é tremendo. Amém? Vamos para o capítulo 6, quer dizer. Mateus, está no livro de Mateus. Vai para o capítulo 6 aí. Glória a Deus, aleluias. Versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus está querendo dizer o que com essa palavra? Que se você não perdoar, o nosso Pai não irá perdoar você. Agora, se você perdoar as ofensas, o Senhor perdoará. O que é que Deus está querendo dizer com esta palavra, irmãos? Você não deve perdoar, vou ter que perdoar porque Deus vai perdoar. Não vai nisso. Deus está querendo dizer o quê? Perdão gera perdão. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas, meus irmãos. Falta de perdão, que nem eu falo, eu gosto de dizer sempre isso. A falta de perdão, de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa. E os outros que você pediu perdão, que você perdoou, que Deus perdoou, os outros vão aprender a perdoar. Então perdão gera mais perdão, meus irmãos. Então aquele que você perdoou, aquele que você pediu perdão, vai sentir no coração, eu também vou aprender a perdoar. E Deus vai colocando no coração para perdoar. Amém? Então fique com esses seis versículos para aprender a perdoar, para saber como é muito importante o perdão. Primeiro, o perdão é de Deus. Deus perdoa. Segundo, o perdão traz a libertação. Terceiro, quem ama perdoa. Quarto, quem perdoa ama. Quinto, glória a Deus, perdão não tem limites. E sexto, o perdão gera mais perdão. Amém? Que Deus abençoe esse ensinamento. Que essa palavra venha guardar no coração de cada um. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, meu Deus, eu diminuo diante da Tua presença. Peço perdão dos meus pecados, minhas falhas e transgressões. Pai querido, que com esse ensinamento de hoje, cada irmã venha aprender cada dia mais a perdoar o próximo, cada dia mais amar o próximo e não guardar rancor. Pai, joga por terra toda a afronta de Satanás contra nossas vidas. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém, meu Deus. Que Deus abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus. Abraços a todos.